Vamos lá, então. Vamos lá. Artigo 9º agora. O artigo 9º, pessoal, vai tratar, então, ó, da nomeação. O artigo 9 vai tratar da nomeação. Vamos lá. O que eu preciso saber? A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo de provimento efetivo. E se fará em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Agora eu quero ver quem está prestando atenção. A nomeação far-se-á para cargo em caráter efetivo de livre nomeação e livre exoneração. E a nomeação far-se-á em comissão para cargos de provimento efetivo. Certo ou errado? Errado. O que eu fiz? Inverti. E é essa questão que vocês vão enfrentar no dia da prova. Tá bom? Então, essa é recorrente. Recorrente. Tão recorrente, entre 30 mil candidatos, foi a questão que era na Polícia Civil. Então, é recorrente, tá? Então, não cai nessa charadinha de trocar. A gente lê rápido e não enxerga, tá? Então, eles vão trocar ali. Tá, ó. Então, o cargo, né, a nomeação, o provimento do cargo, seja ele efetivo ou comissionado. Lembrando que o efetivo é por concurso, o comissão de livre nomeação, livre exoneração. Fechou? Não cai nessa charadinha. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de provimento em comissão. Eu coloquei em verde esse parágrafo porque ele só tem aqui no município, tá? Ele não tem uma referência na legislação federal e não tem no estado. Então, aqui no município, um servidor comissionado, ele pode ter 2 cargos comissionados, um de forma interina. Tá? Então, é uma exceção. Tá? Se eu pegar a legislação do estado, por exemplo, não pode ter. Tá? Mas aqui, ó, eu chamo muita atenção de vocês. Ó. Um servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter interinamente outro cargo em comissão, sem prejuízo das atribuições do atual que ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, tem um cargo em comissão, só que dentro da hierarquia, digamos que essa pessoa está aqui. Ele é um cargo em comissão aqui. E esse aqui, que também é um cargo em comissão, ele entrou de férias. Esse aqui responde interinamente por esse aqui. Ele acumula os 2 salários? Não, ele opta pelo maior, obviamente, né? Ok? Então, é possível, na legislação do município, um cargo comissionado ocupar interinamente outro cargo comissionado. Fechou? Tá? Então, chamo muita atenção de vocês. Pode ocorrer uma licença, por exemplo, uma licença maternidade, por exemplo. Tá? Depende, tá? Mas ocorreu a vacância de um, né? Interinamente eu posso... Ou, por exemplo, vamos pensar que o prefeito exonerou o de cima. Até que ele procure um novo nome, alguém responde interinamente. Tá bom? Vamos lá, então. Artigo 10. Então, artigo 9º, eu deixei em verde o parágrafo único porque ele é diferente. Então, atenção com ele. Tá? Muita atenção com esse parágrafo único, ele é perigoso. Artigo 10 agora. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso, de provas ou de provas e títulos, obedecido à ordem de classificação e o prazo de validade. Vamos lá. A nomeação para cargo de provimento em comissão depende de habilitação em concurso público. Certo ou errado? Errado. A nomeação em cargo de provimento efetivo depende de prova de concurso de provas ou de provas de... depende de concurso de provas ou de títulos. De provas e títulos. Então, 2 questões possíveis aqui. Tá? A nomeação para cargos de provimento efetivo para membros do Magistério Público Municipal depende de uma prévia habilitação em concurso. Choveu numa olhada, né? Não precisa nem repetir esse parágrafo primeiro aqui. Os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento do servidor na carreira são estabelecidas pela lei complementar que instituíram política de remunerações e plano de carreira do servidor. Vamos lá. Artigo 11 agora. O artigo 11 vai falar do concurso público. Então, importantíssimo, eu não posso cair na charadinha de que quem faz concurso é o efetivo. O que eles fazem na hora? Eles colocam no meio o comissionado, aqui eu leio rápido e caio certinho. Então, cuidado, tá? A charadinha é só trocar, tá? Então, não pode cair na charadinha.
Beleza, então. Eu já estou fazendo as questões das provas, tá? A gente já vai fazendo as questões junto. O concurso será de provas ou de provas e títulos. Fechou? Então não posso ter só de título. Exceto no caso de ingresso no magistério público municipal, que será exclusivamente por provas e títulos. Então, o professor do magistério, ele não vai ter só prova, é prova e título, obrigatoriamente aqui no município. Então, por isso que eu já deixei em vermelho. É diferente, tá? Então, uma regra só. Obviamente, como vocês não vão fazer um concurso para magistério, não é uma questão forte para vocês. Né? Se eu estivesse treinando pessoas que vão fazer o concurso de magistério, eu chamaria a atenção de todos os artigos que falam do magistério. Mas, deixei em vermelho, né, porque me chamou a atenção no meu estudo. Feito? Então, o professor, quiser puxar aqui, ó, o professor é prova e título. O magistério é prova e título. Ou seja, né, tem que provar que tem um mestrado, um doutorado, uma pós, tá? Não basta só a prova. Artigo 12. O concurso terá validade de até 2 anos, prorrogado por igual período 2 vezes. Sim ou não? Não, errado, né? Uma vez por igual período. Então, posso ter 1 ano mais 2 anos? Não, tem que ser igual período. 2 mais 2, 1 mais 1. Beleza. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados no edital. Vocês leram isso comigo, né? Na aula coach, né? Já dizia lá no edital, tá? Agora, olha o parágrafo 2º, se nós já não vimos na Constituição. Durante o prazo improrrogável. Então, nós temos, digamos que um concurso de até 2 anos, prorrogado por mais 2. Então, esse período aqui é o chamado período improrrogável. Esse é o período prorrogável. Por que prorrogável? Porque eu posso prorrogar. Agora, durante esse período improrrogável, não posso mais prorrogar, mas posso abrir um novo concurso. Desde que eu chame os aprovados nesse concurso anterior. Tá? Então, terão prioridade sobre os novos. Inclusive, está acontecendo isso, não está? Está em vigor ainda o concurso anterior em alguns cargos e já estão fazendo novamente o concurso. Por quê? Porque provavelmente as aposentadorias serão maiores do que aqueles aprovados do concurso anterior, né, por exemplo. Tá? Então, ó, durante o prazo improrrogável previsto no edital do concurso, e inclusive é porque é caro contratar um concurso, né? É trabalhoso, né? Então, é melhor já fazer essa previsão. Aquele aprovado no concurso será convocado com prioridade sobre os novos aprovados para assumir o cargo. Fechou? Fechou. Revisão de novo da Constituição, né? Viram que um estudo bem feito da Constituição, o Estatuto fica brincadeira, tá? Vamos lá. Agora, posse, meu povo. Posse, artigo 13. Então, nomeação, artigo 9º. Posse, artigo 13. Tá? Então, já vou deixando os artiguinhos aqui para vocês lembrarem e revisar junto. Posse. O que é a posse? Nomeação é aquela lista que sai os nomeados. Posse. Posse é o dia que vocês vão lá na administração, levam os documentos de vocês, vão receber um documento chamado termo de posse, dizendo que vocês têm direitos e obrigações, conforme a Lei Complementar 130, e ao final vocês assinam, e quem está dando posse para vocês também assina. E aí fecha o termo de posse. Naquele dia também vocês declaram os bens, né, de vocês, e aí vocês iniciam o cargo. Tá? Então, no momento da posse, ocorre a investidura no cargo. Fechou? Então, vamos fazer a leitura agora do que diz a lei. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, do qual deverão constar as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo. Então, cada um de vocês vai receber uma listinha lá, né? Direitos e obrigações de vocês naquele dia da posse. Tá? Que não poderão ser alterados unilateralmente de qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Tá? Então, vocês recebem ali os direitos de vocês e aquilo não pode ser alterado, né, unilateralmente, só através de uma nova lei. Parágrafo 1º. Importantíssimo. A nomeação e a posse ocorrerão 30 dias contados da publicação do ato de convocação. Tá? Então, vai sair um ato de convocação, e desse ato de convocação, a nomeação e a posse devem ocorrer nesses 30 dias. É diferente se nós pegarmos a legislação do Estado. No Estado, na União, ela diz assim, ó, ocorrendo a nomeação,
30 dias ocorre a posse. Aqui diz não. Aqui ele fala assim, ó, do ato de convocação ocorre a nomeação e a posse em 30 dias. É uma redação um pouquinho ruim, tá? Mas é a que nós temos, tá? Não é o correto. O ideal era... A nomeação é o ato de convocação. Então, quem fez isso, né, deu uma confundida nos termos técnicos. Porque o ato de convocação é a nomeação. E a posse deveria ocorrer em 30 dias do ato de convocação, tá? Mas leia-se como está aqui, literal. Então, a nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 dias, tá? Do ato de convocação, tá? Então, literal como está aqui. Beleza? Então, eu quero muita atenção com esse parágrafo primeiro aqui. Objeto de prova. Vamos lá. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de nomeação em licença, à exceção da licença para tratamento de interesse particular, ou que estiver em afastamento legalmente concedido, o prazo só será contado do término do impedimento. Então, por exemplo, se algum de vocês aqui já é servidor, está, por exemplo, licença para tratamento de saúde, vocês vão tomar a posse, né, depois que retornarem da licença. Isso salva a gente, tá? No último concurso teve uma menina que foi salva. Só para quem já é servidor, tá? E de preferência municipal, tá? Para não discutir. Não, daí não. Não, tem que ser servidor, né? O contratado, ele é um agente temporário, né? A não ser que tiver em licença. Não, se tiver em licença, sim. Tá, aí é o seguinte. Aí é uma interpretação jurídica, porque olha só. Olha o que diz o artigo. Em se tratando de servidor. O contratado temporário, ele é um servidor? Não, ele é um agente temporário. Ele não ocupa cargo, ele ocupa uma função. No meu entender, não vai ter direito. Tá? Mas é uma questão jurídica. Vai ter que entrar com mandado de segurança, buscar proteção jurídica. Eu entendo que não, porque ele não se enquadra no conceito de servidor. Agora, tá? Se for um cargo comissionado, aí sim. Por exemplo, é um cargo comissionado e está em licença gestante. Beleza. Ok? Aí pode. Tá? O cargo comissionado é diferente de contratado temporário. Tá? Entenderam a diferença entre o que é um contrato temporário e o que é um cargo comissionado? Cargo é cargo. O contratado temporário, ele é um contrato temporário. Ele não é servidor. Tá? Fechou? O contrato temporário ocupa uma função. Uma função de excepcional interesse público. Tá? Mas não é servidor. Ele não se enquadra aqui, né, no conceito de servidor. Tá? Então, literalmente falando, não. Tá? Então, olha só. Em se tratando de servidor que na data da publicação do ato estiver em licença, tá? Aí, e outra, não é qualquer licença também, ó. O que é uma LTIP? O que é uma licença por interesse particular? É aquela licença que o servidor pega e que ele não é remunerado. Por exemplo, minha esposa foi transferida, daí eu quero acompanhar ela. Aí eu pego uma licença de interesse particular. Eu quero conhecer aí, vou virar um mochileiro, um motoqueiro, vou sair aí pelos Andes. Né? Eu pego ali uma licença não remunerada e saio viajar. Tá? Mas é por um período X que nós vamos ver na lei ali. Tá? Se for essa, não tem direito a adiar. Tá? Tá? Então, cuidado. Ó, circule à exceção da licença interesse particular. Então, se tiver interesse particular, pode adiar a posse? Não. Férias sim. Afastamentos normais, sim. Por exemplo, tiver de férias, ok. Tá? Legalmente, durante as tuas férias, tu comprovar isso, obviamente que é melhor ir lá comparecer e tomar posse, né? Adiar as férias. Tá? Mas, vai lá, tá? Vai lá, ó, afastamentos legais. Tem que ir lá durante o período e mostrar que tu tá em afastamento. Não pode esperar. Isso é importante, tá? Tu tem que ir lá comprovar durante o período de convocação. Não pode dizer, mas eu tô em licença, eu vou esperar minha licença, eu vou lá. Aí caiu, perdeu. Tá? Tu tem que, durante o período dos 30 dias, aparecer lá e dizer que tu está em afastamento. Daí eles vão te dar esse prazo, senão eles chamam o próximo. A administração não sabe que vocês estão em licença, entenderam? Apareça lá.
Apareça lá nos 30 dias. Não corra o risco. Vai perder a vaga. Porque assim, eu contrato temporário, eu tava de Sim, licença, sim, né? E eles me passaram lá no RH, assim, se passasse no concurso, igual eu lá, informava, sim, sim. e depois assumiria a vaga igual, mesmo estando contratado. Sim, tu vai assumir a vaga. Não, então contrato emergencial, não servidor. Sim, mas tu vai ocupar a vaga pela posse. Entendeu? Ó, vamos pensar o seguinte, tu é um contrato temporário, tá? Ó, tu tem um contrato temporário, tá? Tu tá em licença. Tá em licença aqui. O que obrigatoriamente tu tem que fazer? Nesses 30 dias tu tem que ir lá e apresentar que tu tá em licença. Eu, juridicamente, se eu fosse procurador do município, eu diria que não. Porque tu não é uma servidor. Ok? Tu tem que assumir. Tá? Tu toma a posse e depois que tu tomar a posse e entrar em exercício, tu pega a licença. Tá? Agora, tá correndo o risco, mas tem que aparecer lá. Se tu ficar em casa esperando os teus 100 e poucos dias lá, quando tu voltar, alguém já tá no teu lugar. E juiz nenhum vai te dar esse direito. Entendeu? Tá? Apareçam lá nos 30 dias. Agora parece que teve uma nova lei sobre a licença maternidade Uhum. para ambientes insalubres, né? Sim, E daí, quando engravida, tem que se afastar. sim. Nesse caso. Ó, o que acontece? Nós temos a legislação, tá? Tem que seguir aquilo que está na legislação. Qualquer caso de licenças à parte, isso vai ser tratado em outras leis do município, tá? Então, por exemplo, o Estado tem uma lei complementar que só trata das licenças, tá? O município deve ter a dele para regulamentar esses casos, tá? Só que nós não precisamos esquentar a cabeça porque não cai na nossa prova, tá? Por quê? Porque só cai 2 leis na nossa prova. Cabe a quem saber essas outras leis? A Procuradoria do município, tá? Agora, cabe a vocês que tiverem licença fazer o quê? Aparecer lá. Apareço no dia nos 30 dias e cheguem lá e mostrem a documentação. Ó, né? Tomem posse e entre em exercício. Estar grávida não impede de tomar posse e entrar em exercício. Depois entra em licença. Ok? Tá? Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Inclusive, por exemplo, há jurisprudências de que mulheres grávidas que ingressam na PM, elas têm direito a ingressar depois, fazer a próxima turma, tá? Então, tenha esse cuidado, tá bom? Fechou, então? Ó, o prazo será contado após o término do impedimento. Só que isso aqui está complementando os 30 dias. Então, obrigatoriamente, pense na administração. Ele precisa desses 30 dias para chamar os próximos. Se a pessoa não comparece, ele chama o próximo. E o juiz não vai dar para vocês, porque o juiz vai dizer assim, ó, aquele que cala consente. Tem que aparecer lá e levar a documentação. A interpretação vai caber ao RH. O RH vai pegar, né, se tem alguma jurisprudência, alguma coisa, e aí vai analisar, ok? Mas, olhando literalmente aqui, o agente temporário não se encaixa, o contrato temporário não se encaixa no conceito de servidor. Fechou? Então, vamos lá, então. E nada impede, né, de que a pessoa em licença vá lá e tome posse, tá? E eu faria isso, se fosse eu, né, tá? Vamos lá, então. Eu contei para vocês um caso, né, de um servidor do último concurso, que ocorreu a nomeação dele ali no final do ano, e ele tinha mudado de endereço e não informou, ele perdeu. E aqueles dias do recesso, o juiz não considerou. Você sabe que tem aquele período do recesso administrativo, né, que só fica os serviços essenciais, o juiz não considerou aquilo. Ele não deu aquela diferença para a pessoa e ele perdeu a vaga. E o dia que ele foi lá, ele foi lá e só falou com o guarda. Mas ele foi lá e ele não fez uma coisa importantíssima. Ele não pegou por escrito que ele esteve lá naquele dia. Então tem que ter muito cuidado quando a gente está fazendo, a gente tem que fazer provas a nosso favor. Tá? Então lembrem disso. Tá? Vamos lá. Então é possível adiar somente em licenças. Lembro da colega de vocês que foi aprovada em primeiro lugar para enfermeira no último concurso? Ela não tinha no momento da posse o requisito da formação, faltava o TCC. Tem alguma outra hipótese de adiar aqui a posse? Não, não tem ir para o fim da fila, não tem nada. A única coisa que tem é estar em licença ou afastamento, quando servidor, tá? Teve outro caso de outra enfermeira
que ela era se não me engano, como é que é, sem ser o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, né? E ela estava em licença, daí ela conseguiu ganhar o prazo suficiente para que tomasse posse, tá? Então, cuidado com essas questões legais aqui, tá? A posse, pode ser feita mediante uma procuração. Por exemplo, a pessoa está hospitalizada, tá? Ela está acamada, ela faz uma procuração, a pessoa lá, os pais vão lá e tomam posse por ela, tá bom? Vamos lá. Quarto, só haverá posse nos casos de provimento dos cargos por nomeação, tá? Então, só haverá posse, nos casos de provimento de cargos por nomeação. Então, todos os cargos que tiver uma nomeação, obrigatoriamente eu tenho que tomar posse, tá? Então, nos casos, só posse nos cargos, né, nos casos de provimento por nomeação. Então, se for outras hipóteses aqui, uma readaptação, uma reversão, tal, daí não vai ter a posse, tá? Já vai direto para o exercício. Tá? Nós vamos ver daqui um pouco. Exemplo, o servidor está aposentado e ele retorna através de uma reversão. Ele não toma posse, tá? Ele já vai diretamente, né, para exercício, tá? Diferente aqui do Estado. Aqui no Estado, obrigatoriamente tem que tomar posse. É um pouquinho diferente a legislação. Vamos lá. No ato da posse, esse aqui eu quero que vocês tenham cuidado. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e a declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública. Agora eu vou testar a memória de vocês. Vamos lá. Eu vou apresentar minha declaração do imposto de renda de bens e valores no momento da nomeação, no momento da posse ou no momento do exercício. Qual é o dia? No momento da posse, eu apresento a minha declaração. Duas declarações vocês vão apresentar. Uma de bens. E a segunda qual é? Se ocupa ou não outro cargo, emprego ou função. Se mentir aqui é gravíssimo. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Professor André, servidor do Estado, faz o concurso e não fala no momento da posse que eu tenho outro cargo público. O que vai acontecer? Eu serei exonerado dos 2 cargos. Ok? É uma punição. Não pode acumular conforme a Constituição. Vamos lá, o que a gente viu na Constituição Federal? Eu posso, vedada a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, 2 de professor, 1 professor mais técnico e 2 na área de saúde. Ok? Por exemplo, se eu declarar que eu tenho um cargo e não se encaixar nessa situação, a prefeitura vai exigir que eu peça exoneração do outro cargo. Ok? Agora, se, por exemplo, eu sou enfermeira, sou médica, né, ou sou professora, beleza, vai continuar com os 2 cargos. Isso, vou deixar para depois, cenas dos próximos capítulos. É área de saúde, tá? Só faltou atualizar a lei, essa lei está desatualizada, tá? É só por isso, tá? Mas é da área de saúde. Isso. A colega falou, nós já vamos ver ali. No estatuto fala que é 2 cargos de médico. Já foi assim, inclusive a Constituição Federal já foi assim, tá? Hoje é 2 cargos na área de saúde, tá bom? Vamos lá então. Oi? Tá, o que eu quero de vocês? Do 5º eu quero atenção. Que é no momento da posse que eu declaro os bens e eu declaro se eu estou ou não acumulando cargos, né? Declaração dos cargos, tá? Cargo, emprego ou função. Função temporária, tem que declarar? Tem, cargo, emprego ou função, declara. Declara igual, tá? Eu sou agente temporário do DEAP, declara. Ele está pedindo para te declarar, não quer dizer necessariamente, né? Mas no caso, a vedação se estende a cargos e empregos e funções, tá? Vamos lá, mas tem que declarar. Vamos lá. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo legal. Então, se a posse não ocorrer no prazo legal, o que ocorre? O ato é tornado sem efeito. Qual ato? O ato de nomeação. Então, aqui nós temos o artigo 13, parágrafo 6º.
ok? Então, se não tomar posse naquele período, o ato é tornado sem efeito, porque eu não sou servidor, não posso ser exonerado. Fechou? Sim ou não? Sim. Vamos embora. Artigo 14, importantíssimo. O que é a posse, então? A posse em cargo depende de uma prévia inspeção médica. Então, nós vimos que a posse, né, a investidura ocorre na posse, nós vimos que na posse eu declaro os bens, assino o termo de posse, e na posse, ó, eu passo por uma prévia inspeção médica. Pelo médico particular? Não, pelo médico oficial, o médico da prefeitura, tá bom? E agora, ó, tem uma exceção aqui, ó. Cuidado. Então, eu deixei até em verdezinho, porque é diferente dos outros entes federativos, ó. Exceto no caso de posse de agentes políticos, quando a inspeção será facultativa. No Estado é obrigatório, na União é obrigatório. Aqui eles facultaram. Ou seja, a pessoa pode estar com algum problema e mesmo assim tomar posse num cargo político, né, num agente político ali, tá? Por exemplo, né, o prefeito ali seria o caso, tá? Ou secretários, por exemplo. Não somente os eleitos, os agentes políticos, tá? Agentes políticos vêm do conceito que a gente viu. Quem é o agente político? É o prefeito e os secretários e os vereadores aqui no município. Então, esses são os agentes políticos. Se quiser anotar ali quem são os agentes políticos, isso vem da doutrina, daí não está na lei, tá? Agentes políticos é o prefeito, os secretários de município e os vereadores. Esses são agentes políticos, tá? Esses aí é facultada a inspeção médica, tá? Os demais todos têm que fazer inspeção médica obrigatória. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para exercício do cargo. E agora, vamos lá. O artigo 15 vai falar do exercício. Artigo 15 vai falar do exercício. O que é exercício? O que vocês pensam por exercício? Sabe o que é exercício? É quando senta lá e começa a trabalhar. Exercitar, né? É o exercício, é o efetivo desempenho. Então, ó, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança. É de 10 dias o prazo para o servidor empossado em cargo entrar em exercício, contados da data da posse. Cuidado, tá? Cuidado, porque muda de ente federativo para ente federativo. No município, 10 dias. Federal é 15, aqui no estado é automaticamente já entra em exercício. Então, muda de ente para ente. Isso é bom, tá? Isso é bom para, por exemplo, quem está estudando outros concursos começa a confundir. Por isso que é bom estudar especificamente, tá? É 10 dias aqui no município, tá? Vamos lá, então. Agora tem informação importante no parágrafo 2º. Então, o conceito de exercício tem que saber, que é o efetivo desempenho da função. O prazo eu tenho que saber, ok? Então, pessoal, ó, vou falar de novo aqui, ó. Esse slide, do 6 ao 8, 2 asterisco. Do 9 ao 10, 2 asterisco. O 11, 2 asterisco. E o 13 aqui, ó, 2 asterisco, e o 14 e o 15, 2 asterisco. Aqui, pessoal, vai ficar a maioria das questões que vocês vão enfrentar. Por incrível que pareça. Tá? Então, vamos lá. Vocês já viram? Hã? Do 6 até o 15, tá? Do 6 ao 15 aí, ó, tá? Cheira questões de prova, ó. Tá? É muita questão de prova aí. Tá? Do 6 ao 15, podem ter certeza. Agora, vamos lá, parágrafo 2º. O servidor, olha como mudou. O servidor será exonerado do cargo ou terá sem efeito a designação da função de confiança, isso eu explico depois. Mas vamos para a primeira parte ali, ó. O servidor será exonerado se não entrar em exercício. Olha que informação importante. O servidor, se não tomar posse, não entrar em exercício, será exonerado. Então aqui, nesse instante aqui, vocês já são servidores? Sim. A partir do momento da investidura aqui, ó, vocês passam então a ser servidores, tá? Então nesse período aqui, ó,
vocês já são servidores. Tá bom? Beleza. O que está dizendo ali também, ó? O ato da função de confiança é tornado sem efeito, tá? O que acontece, ó? Se for um servidor do concurso, é exonerado. Agora vamos pensar o seguinte, vocês já são enfermeiras, e lá tem uma função de confiança. Por exemplo, a chefe da enfermagem. A chefe da enfermagem é uma função de confiança. Aí o prefeito diz assim, ó, você nomeia em diário oficial, né, que a colega aqui vai ser a chefe das enfermeiras, uma função de confiança. Quanto tempo tem para ela entrar em exercício? 10 dias. E se ela não entrar? Ela vai ser exonerada do cargo da enfermeira? Não. A função de confiança torna-se sem efeito, chama outro, ou ela mesma de novo, né? O prefeito que escolhe. A única punição é que se torna sem efeito aquele ato, tem que fazer um novo ato. Tá? Então, a função de confiança é de alguém que já é efetivo. Então, muito cuidado, que as bancas fazem assim, ó. O servidor efetivo que não assumiu a função de confiança perde o cargo. Ela perde o cargo de enfermeira? Não, ela continua enfermeira, só perdeu a função de ser chefe. Daí, o prefeito tem duas opções. Ele faz um novo ato para ela, ou ele fica puro da cara e chama a outra. Tá? É decisão dele. Tá bom? Fechou? É muito raro alguém ser nomeado chefe e não aparecer para trabalhar, né? Mas pode acontecer. Tá? Vamos lá, então. Então, ó, o servidor é exonerado. Quem que é exonerado, então? O servidor. Tá? E a função de confiança é tornada sem efeito. Mas o servidor não perde o cargo. Tá? Então, muito cuidado com essa informaçãozinha. Conseguiram visualizar? É mais fácil visualizar, né? Então, já temos uma enfermeira que vai ser função de chefe. Então, é um ato de chefia. Então, uma função de confiança. Ela não apareceu em 10 dias para trabalhar, esse ato é tornado sem efeito. Mas ela continua sendo enfermeira. Tá? Vamos lá, então. Continuando, parágrafo 3º. A autoridade competente para dar exercício ao servidor empossado é o diretor do departamento de RH. Então, quem vai dar o exercício é o diretor de RH. Tá? O diretor de RH, ó, vai dar o exercício para vocês. Tá? Ele vai botar vocês a trabalhar. Essa que é a verdade. Pessoal, então, olha só, nós vamos finalizar esse bloco, tá? E a gente vai continuar o próximo bloco. Mas esses dois primeiros aqui, eu chamo muita atenção com esses conceitos, tá bom? Então, encerramos esse bloco agora.